Isso, E esse aqui é meu. Isso, B. Ó. Depois nós vamos ter que varrer o tapetinho, ó. Tá? Eu fico cansada. Não, você não fica cansada. Eu sei que a gente tá com a mão suja assim. Vamos lá, vou começar a falar um pouquinho sobre o autismo, né? Que hoje a gente fala muito sobre o TEA, que ele é um transtorno do espectro autista. Então, o que isso quer dizer, um transtorno do espectro autista? Espectro. A gente sabe que a criança ela sofre por várias variações, vários graus de comprometimento. Ele é um TID, o autismo ele entra no TID, ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento, porque a gente sabe que a criança ela tem desenvolvimento infantil, então a gente tem que estar observando direitinho cada fase de desenvolvimento. Quando eu falo de linguagem, onde é 80% que chega pra gente nos consultórios, tanto encaminhados por neuropediatras, pela própria família, e nos procura para atendimento, onde 80% o que vem com a queixa? De atraso na fala. Ah, meu filho não fala. Ah, meu filho só emite som. Ah, meu filho não fala. Então, é um ponto. Segundo ponto, é a área social, né? Então, é a socialização. Meu filho não interage com outras crianças, o meu filho brinca só com uma criança, o meu filho tem preferência em ficar mais próximo de pessoas mais adultas. Então também já é um caminho para a gente estar observando. E tem outro que são as estereotipias. E quais são essas estereotipias? São os flaps, em que nós chamamos de flaps, onde as crianças têm alguns movimentos estereotipados com as mãos, fica sacudindo o corpo, ela tem alguns sons guturais que na fala, onde fica às vezes rangendo a garganta. Então são esses 3 pontos aonde é muito séria a nossa avaliação e o nosso diagnóstico para a gente chegar a um TEA. Arrasou, Marcelinha. Agora é a vez do nosso amigo Bernardo. Quantos anos, Fê? 5 anos. 5 anos. Como chama a sua cidade? Cambuquira. Eu sou a Aline, mãe da Mariana. Oi, Mariana. A Mariana tem 3 anos, completa 4 este ano. E nós descobrimos o autismo quando ela iria fazer 3 anos, né? Na semana de aniversário dela, nós a levamos para uma avaliação na fono e conhecemos a psicóloga. E a psicóloga pediu que a gente continuasse levando Mariana para uma avaliação melhor. E assim nós fizemos. Então, Mariana está em diagnóstico, né? Nós já temos o diagnóstico, mas ainda não fechado. Mariana é autista. Ela trouxe pra gente uma força, um viver dia a cada dia, né? A gente sabe que tem dia que ele aparece e fala assim: eu existo, eu estou aqui. Mas tem dias que passa normal, né? Tudo encaminha bem, ela conduz muito bem. A gente tenta levar da melhor maneira possível. Nós temos o apoio de toda a nossa família. Alguns se envolvem mais, outros preferem ficar mais afastado, querer saber o que ela tem, como é que trata, como é que não trata. Então a gente vai explicando e vai conduzindo. Mas ao mesmo tempo a gente passa por alguns preconceitos, porque às vezes acha que a criança é manhosa, que é uma birra, que é uma manha, que a gente faz todas as vontades e não é, né? E a gente passa essa situação na escola, né? Com os colegas, com os amigos da família, e a gente vai contando como é que é a Mariana. E as pessoas vão conhecendo e amando cada vez mais. Então Mariana tem o jeitinho dela. Ela é tímida, ela é mais contraída, mas é essa menina linda e amada que a gente tem, né? E a gente vive um dia de cada vez. Hoje ela está tranquila, amanhã ela pode ter um momento mais de crise. Então a gente vive, a gente
pega muito na fé, pede muito força para Deus, para Nossa Senhora, porque é uma luta diária, né? Dias mais tranquilos e dias mais turbulentos. Olá pessoal, eu sou a Marcela, mamãe do Marcelo. Oi pessoal, sou a Marcela. O Marcelo tem 5 anos. O Marcelo tem 5 anos, mas vou fazer 6. Isso, agora é a mamãe. Tem 2 anos que nós descobrimos que ele é autista. É fácil e não é, mas é uma vida normal, né? Tem a rotina dele, tem que ter paciência, tem que ter muito carinho, muito amor. E tem que dedicar, né, Marcelinho? Ele é muito bonzinho, ele não é diferente. É diferente ao modo que a sociedade enxerga. Mas para nós que somos mãe, para a família, não. E eu amo ser mãe do Marcelo, né, Marcelo? Olha o tia Kek. Eu quero um beijo. Muito bem. Do outro lado, outro beijo. O outro beijo. Olha pra mim. Outro beijo. Meu nome é Leandra, sou fonoaudióloga e mãe do Pedro, que está diagnosticado com autismo desde os 2 anos de idade. Qual que é o seu nome? Pedro. Quantos anos você tem? Meu nome é Gustavo, pai do Pedro. A gente, assim, como que foi o diagnóstico, né? Como eu trabalho na área, foi mais fácil para mim, né, identificar alguns sinais no Pedro, que foi, ele era um bebê muito quietinho, não chorava, nem com fralda suja, nem com fome, muito quietinho. Assim, geralmente a criança chora, né, e ele não chorava. E aí ele foi ter um desenvolvimento normal até 1 ano, mas era uma criança assim muito, vamos dizer, com a gente ele sorria, ele brincava, mas chegava uma pessoa estranha, o semblante dele mudava na hora, né? Ele ficava sério, não interagia, né? Então a gente começou a prestar atenção nisso, mudanças de rotina, às vezes ele chorava. E aí ele começou a falar umas palavrinhas, né, no desenvolvimento normal, com 1 aninho de idade, mas de repente parou, não evoluiu, como se tivesse estacionado o desenvolvimento dele. E aí, como ele convivia muito com adulto, e a primeira coisa que a gente pede para os pais, quando vão no consultório procurar a gente com uma queixa de atraso na fala, é botar na escolinha. Então foi isso que a gente fez, a gente colocou na escolinha, o Pedro tá interagindo, socializando, né, e ver como que ia ser o desenvolvimento dele a partir daí. E toda criança, quando entra na escola, ela tem uma fase de adaptação, que a gente tem que esperar para ver se ela vai evoluir ou não. Então o Pedro não evoluiu, ele não brincava com as crianças, ele vivia sempre no cantinho dele, chorava muito, né? Às vezes um pouco agressivo. Mas com 2 anos ele já começou a falar fluentemente, sem trocas articulatórias, que é comum uma criança com atraso na fala apresentar trocas. Ele conseguia falar plural e começou a ler, né? Que a gente chama de hiperlexia. Ele começou a ler palavras simples e de repente já estava pegando um livrinho e lendo sozinho. E assim, alguns medos também que ele apresentava. Por exemplo, ele não era muito de se arriscar, né? No parquinho, ele tinha medo, ele chegava a chorar, ele ficava com muito medo. Os autistas apresentam também a seletividade alimentar. E a gente percebeu também nele que alimentos pastosos ele não comia, ele dava ânsia. E tudo que era cor verde, se tivesse verde no prato, ele não comia.
Pra mim, receber esse diagnóstico foi um alívio. Porque todo mundo falava, não, Leandra, você é fono, aí você tá achando que o Pedro é, e o Pedro não é, às vezes é porque ele é filho único. Mas no fundo eu sabia que era, porque a gente conhece os sinais normais de desenvolvimento de uma criança, né? Meu nome é Maria Helena, trabalho aqui no Colégio de Aplicação com as crianças desde 1978. Não vou falar quantos anos não, 78. E é um prazer muito grande trabalhar com as crianças, porque elas nos ensinam a cada dia. E receber crianças com autismo foi melhor ainda, porque a cada minuto, a cada momento a gente aprende uma coisa. Hoje mesmo, conversando com uma mãe, aprendemos mais uma coisa sobre eles, que nos chamou a atenção e que a gente nunca tinha pensado nisso. Então é um prazer muito grande e a cada dia a gente são descobertas novas e a gente busca, procura, estuda para poder atender bem essas crianças. Assim, a gente faz o melhor da gente por eles, que é como se fossem nossos filhos. Meu nome é Melissa, esse é o Eduardo e meu marido, Afonso. O Eduardo, ele tem autismo, mas demorou pra gente descobrir, porque eu senti algo que tinha diferente nele desde quando começamos o desmame. Porque ele demorou, ele não pegou chupeta, ele não pegou mamadeira. E quando foi sair pro peito, ele já sentia as dificuldades de pegar um leite, uma coisa. Foi sempre transitório com uma coisa diferente. Na papinha também, ele só acertava determinados sabores, tinha que escolher para ele, não era qualquer coisa que ele aceitava. Daí foi indo perfeito, foi tomando a papinha e tal. Daí até 1 ano e 7 meses, mais ou menos, ele parou, travou, não comeu mais nada de comida, só mamava. E demorou assim, a gente deu uma pausa porque a gente não sabia o que era, né? Daí a gente foi na pediatra, a pediatra deu uma ideia. Coloca ele na escolinha com 4 anos, né? Para incentivar, ver se ele vendo outras crianças, ele comia, né? Colocamos ele com 4 anos e meio. E mesma coisa, ele vendo as outras crianças comer, não adiantou, porque ele dava o lanche dele para a criança e não comia, ele só brincava. E em casa é a mesma coisa. E ele é bem seletivo na comida. O Eduardo só come. Você quer falar, filho, que você come? Não. Ele só come batata frita, mas tem que ser aquela da Pif-Paf já pronta. Suco de uva tem que ser da marca Ixia. A batata de pote Estaque, Danoninho e a mamadeira. E tem que ser de Quick, sabor morango. Isso o Eduardo já vem convivendo. O Eduardo está com 10 anos. Faz 10 anos que ele só come isso. E só conseguimos descobrir que ele tinha o autismo com 7 para 8 anos com a Kelly, que foi nosso anjo, que a gente foi, a pediatra Sandra falou assim, quem sabe, leva lá na PAI, vamos descobrir, não dói nada, vamos fazer os exames. E fizemos assim, e no primeiro momento eles acharam que não era, mas o Eduardo, ele tem bastante aspectos dentro do aspecto do autismo, ele pega bastante conteúdos, assim. E assim, agora ele está no tratamento com a Kelly, desde os 8 anos ele está com ela. Mas o dele é o aspecto, né, do autismo, não é tão severo. Mas pecou muito na alimentação e no contato com outras pessoas. E assim, só gosta de imediato, se ele gostou da pessoa, ele vai. Se não gostou, ele fica aqui, igual vocês estão vendo. E assim, de apoio da família, muito difícil. A família teve muito preconceito. A família acha que não, que o erro está na gente, na educação. Não, dá um pouquinho aqui, deixa ele passar fome, né? Não adianta deixar passar fome, tem que levar a sério. Ele toma medicação agora hoje em dia para acalmar, porque ele era muito mais nervoso, ele se jogava no chão. Mas agora ele está muito bem do que ele era antes, não é, Du? Na escola também está bem, muito inteligente, o QI dele é bem elevado. Tem o apoio das professoras, a gente vai lá, sempre conversa todo ano e como é que começa. Mas o Eduardo está assim, progredindo bastante no aspecto social. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. A minha menina sempre foi muito agitada e quando o Christopher chegou, eu pensei que ele era totalmente o oposto dela. Que ele era mais quietinho e eu não fazia, até então eu não conhecia esse mundo. E hoje é meu mundo azul. Eu via ele sempre brincando.
os signos do autismo ele já apresentava desde que ele era pequenininho, desde que ele estava no andador. Porque quando a gente brincava com ele, ele não olhava para a câmera, a gente chamava Christopher, ele não olhava, os carrinhos ele virava, brincava com as rodinhas, enfim, tudo que você já conhece ele fazia. Aí, para tentar estimular ele, a gente teve a ideia de colocar ele numa escolinha. Aí foi aí, com 1 ano e 8 meses, que a gente deparou com essa notícia, que pra mim foi como se eu tivesse caído, porque é uma fase de luto que a gente passa, mas é uma fase de luto que logo a gente tem que sair pra luta. Eu morava no Peru, então a minha vida era somente em torno dele, só do Christopher. Era terapia de segunda a sábado, somente domingo ficava livre entre aspas, né? Porque também a terapeuta de linguagem, a fono, né? A fono ia na casa, ela ia na casa, lá na minha casa, fazer terapia, então ele não parava. Era de segunda a domingo ele tinha assistência. Dá um abraço na mamãe. Ele é meu anjinho azul. Fala, te amo, mamãe. Mamãe. Ai, que lindo.